começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação, aqui na NET, no canal 26, na Multirio, pelo Facebook. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, eu tenho uma notícia para te dar. A gente passou a ter um programa extra, né? Todos os dias, também terças e quintas, os dias do Hashtag, com horário alternativo na NET, no canal 26, que é 9h30 da noite. Então, olha só, avisa os amigos, compartilha, enfim, sugere o programa, porque o Hashtag é uma conversa sobre educação que vai além do conteúdo curricular. A gente traz aí as informações que, de alguma maneira, em geral, impactam a sociedade e que acabam voltando para a escola mesmo. Se você acompanha a gente, já está acostumado. Você sabe que a sua participação é extremamente importante. Você fala com a gente através das postagens no Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, enfim, contando a sua experiência para a gente pelas postagens no Facebook. Ou, se você preferir, tiver no conforto aí de uma tela maior da televisão, tiver com o mobile aqui na mão, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Participe, sua participação é extremamente importante. E o tema de hoje é um tema que eu vou dizer para vocês. Eu fico até com a garganta meio seca aqui, porque ele tem uma sutileza nas relações sociais e humanas de uma maneira geral, mas de sutil não tem nada não, viu? O impacto dele é extremamente devastador. Hoje o Hashtag Educa fala sobre a violência contra a mulher, a importância de falar desde pequeno sobre a Lei Maria da Penha e nas escolas. Mas antes de eu apresentar as entrevistadas aqui do Hashtag, eu quero trazer para vocês um cenário, só para a gente poder entender da importância desse assunto e da onde a gente está falando. Enfim, vamos lá aos números. Deixa eu só passar aqui para vocês. Só no ano passado, 8 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de agressão. Os agressores geralmente estão dentro de casa ou muito próximos a essas mulheres. 24% das agressões foram feitas por maridos ou namorados. 15% pelos ex-companheiros. 5% pelos irmãos. 6% por amigos. E pelos pais, seja a mãe ou o pai, as agressões correspondem a 7%. Os dados são do relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizado em 2018 pelo Instituto Datafolha e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo essa pesquisa, 27% das brasileiras acima dos 16 anos sofreram violência. Mas mais da metade dessas mulheres não denunciou o agressor. E não é por falta de lei não, viu? A gente tem a Lei Maria da Penha, de 2006, a gente também tem a mudança na Lei de Estupro, de 2009, a Lei do Feminicídio, de 2015 e, mais recentemente, a Lei da Importunação Sexual, de 2018. Mas para a gente avançar, a gente precisa trazer essa discussão para a escola. A gente vê esses números aqui, os números assustam. Né? A maioria das mulheres acima de 16 anos, nós brasileiras, de alguma maneira, já sofremos agressão. Quem conversa conosco sobre esse tema é Joyce Braga, subsecretária municipal de Políticas para a Mulher aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar nesse programa. Obrigada. E a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e criadora do projeto Vamos Mulherar, Carla Araújo. Seja muito bem-vinda, Carla, também ao Hashtag. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Olha só, tanto a Joyce quanto a Carla participam do programa Maria da Penha Vai à Escola, que é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e do Comitê de Gênero da Educação e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com a participação do Ministério Público. Ou seja, a gente tem todo um contexto aqui, a gente tem uma rede de suporte, de orientação, para que a gente consiga reverter esse quadro e esse tema vá sim à escola, viu? Então, para a gente começar, só para a gente entender, como é que funciona o projeto? Bem, o programa Maria da Penha Vai à Escola, ele surge uma legislação em dezembro de 2018, colocando que no mês de novembro temos que dar visibilidade à Lei Maria da Penha nas escolas. Quando eu assumi, no dia 1º de janeiro,
eu vim com uma proposta de pensarmos a aplicabilidade da legislação no Executivo. E aí decidimos fazer um programa onde a Maria da Penha iria à escola de fevereiro a novembro. Dentro dessa oficialidade, né, de construir um programa, nossos parceiros é o Comitê de Gênero, junto com a Secretaria de Educação, que é a porta, né, que tem que ser trabalhada, e o Ministério Público, a doutora Carla, com o convite, que estamos juntas pensando nessa viés. Fizemos uma sensibilização para a média 45 entre professores, assessores de CREA, assessores de direção e direção. Na própria Prefeitura do Rio, sensibilizando a importância da temática, com um núcleo, um espaço que nós temos, um Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CIAN Chiquinha Gonzaga. A diretora, junto com a equipe técnica, sensibilizou a importância de estar repensando as relações de violência doméstica na escola. Posterior a esse trabalho, né, nós construímos juntas, né, Carla, um seminário que ele aconteceu em 3 espaços. Ele aconteceu, né, no centro da cidade, em Madureira, em Campo Grande. Que a subsecretaria ela é responsável de paquetar a Septiba. Então nós temos que estar nesses espaços. E era composta da Secretaria Municipal de Educação, um representante, o Comitê de Gênero, Carla, que está aqui conosco, do Ministério Público, e eu, a gente sempre colocando a importância do Maria da Penha estar chegando na escola e sensibilização. Em média, 100 participantes em cada oficina nesses territórios. E, posteriormente, partimos para as escolas. É extremamente importante, eu queria ouvir da Carla, porque, assim, Carla acaba recebendo isso na promotoria, né, os casos, então é a realidade chegando ali. A gente, às vezes, na escola, vai fazer aquelas, não é brincadeira, né, mas vai criar aqueles espaços do cantinho da casa, onde a criança vai exercer os papéis do que seria ali os papéis do núcleo familiar e das relações dela, que são importantes para ela construir a identidade dela. E nesses momentos, muitas vezes, a violência doméstica é reproduzida sem a criança perceber. Então, qual é a importância de você levar para dentro da escola essa discussão? A violência doméstica que ocorre dentro da família, ela tende a se reproduzir, é um padrão. Então, a criança que tem uma mãe que é abusada, a menina que tem uma mãe que sofre violência, o menino que tem um pai que é um abusador, ele tem uma probabilidade maior do que as outras crianças que estão num lar dito saudável de reproduzir isso. Então, aquela menina, no futuro, vai se tornar, provavelmente, né, tem uma probabilidade aí de mais de 50%, de procurar um relacionamento abusivo e o menino também de se tornar um abusador no futuro. Então, a importância de trazer isso para dentro da escola, para os nossos jovens, é que eles interrompam esse ciclo, eles interrompam esse padrão de violência. No momento em que tanto o menino quanto a menina, eles identificam que isso é errado, que o homem maltratar a mulher, isso não é saudável, não é uma coisa comum no casamento, eles podem não repetir esse padrão. Foi interessante que você falou que vocês fizeram 3 rodas de conversa, não é isso? O que acontece nessa roda de conversa? O que vem dessa escuta? Nessas rodas de conversa foram com os professores, diretores, geralmente trazendo casos, situações assim de violência e muitas das vezes professoras ou professores que vivenciaram violências, né, intrafamiliar. O que nós percebemos nas rodas de conversa com os educandos, que temos uma metodologia, nós colocamos um filmezinho, um curta, de 2 minutos e meio, sobre relacionamento abusivo, né, Carla? Eles veem relacionamento abusivo, aí apresentam a Subsecretaria de Política para as Mulheres, né, o que nós pensamos nessa prevenção, nessa sensibilização da criança, o adolescente, do jovem, o adulto, que a escola pública tem todos esses níveis, né? Eu tenho alunos de 11 anos no 6º ano até 81 no EJA. Então, isso é uma rede muito ampla. E, posteriormente, Carla faz, né, uma fala maravilhosa sobre os tipos de violência e eles revivem o vídeo, identificam todos os tipos de violência. Falam, nossa, né? Esse vídeo é uma animação. E é com uma música também muito divertida. Então, no primeiro momento que eles vêm, eles ficam influenciados pelo desenho, pela música, mas conforme, depois que a gente explica tudo, aí eles conseguem identificar ali na animação aonde está o abuso, aonde está errado, e eles falam, isso não pode, é por isso que ele fez isso. Por exemplo, ele não pode pegar o celular dela, isso está errado. E aí ele identifica, as crianças identificam na prática o que é o abuso, vendo. E aí consegue identificar isso na sua própria vida. Agora, quais são os tipos de violência que a gente tem? Tem psicológica, tem a física? São 5 tipos de violência. A mais noticiada na mídia, a mais conhecida é a violência física, que são as agressões.
Mas é importante que se diga que não é só aquela que deixa a marca, uma mancha roxa. Um puxão de cabelo, um tapa, isso também é uma agressão física. Nós temos a agressão psicológica, que eu acho uma das mais nocivas, que é aquela que vai diminuindo a autoestima da mulher, ela vai se sentindo um lixo. Isso ocorre através de chantagem, humilhações, vai desfazendo a mulher em tudo que ela faz. Chega um momento que ela acha que ela não merece ser feliz, ela não merece ter um relacionamento, ela não merece nada. Nós temos a violência moral, que são os 3 crimes do Código Penal, calúnia, injúria e difamação, que é as ofensas, chamar de vagabunda, dizer que ela praticou algum crime, alguma coisa assim. Nós temos a violência sexual, que é constranger a mulher à prática sexual, qualquer prática. Vou dar um exemplo muito claro entre nós brasileiros de comportamento e que é perigoso e que a gente vê isso muito assim, aquela velha história, não transo de camisinha. Isso faz parte, né? Faz parte, qualquer atitude. Mas o que eu gosto de frisar é que esse constrangimento não é aquele do estupro, que tem uma arma na cabeça, você tem que fazer, tem a violência. Não, é do tipo, você é minha esposa, então você me deve isso. Ou então, se você não fizer, eu vou arrumar outra na rua. Se você Essas não falas fizer são isso... muito culturais, a gente ainda escuta muito isso, né? Então a mulher se procurar na rua sente que eu não tenho em casa. A sociedade é muito machista, patriarcal ainda, né? Então a mudança de uma cultura tem que vir para a educação. Nós temos que mudar um olhar, uma forma de lidar com o recorte de gênero mesmo, e vem através da escola. É uma mudança de cultura. É você respeitar a mulher na sua integridade. Né? Não, o não é não, que faz parte também da nossa campanha de população sexual. Disse não, tudo para. Né? E foi muito interessante uma das perguntas que surgiu de um menino que devia ter uns 14, 15 anos, depois da nossa fala, ele falou assim, mas muito sem graça, né? Ele falou assim, mas e se a gente já estiver pelado? E se eu já estiver ali naquela hora? E ela diz não. Aí eu assim, falei, e se ela disse não, é porque ela desistiu. Aí ele ficou meio assim, mas como assim desistir na hora? Eu expliquei, ela pode desistir porque ficou com medo do que vai acontecer, por uma pressão familiar, uma pressão religiosa, porque mudou de ideia. Você tem que respeitar esse não, mas até nessa hora. Eu falei, até nessa hora. Bebe um copinho d'água gelado que passa. Olha só, a gente tem a interatividade aqui. Estou brincando com o assunto, mas não é fácil não, porque a gente cresce ouvindo isso de geração em geração, que é papel do feminino não dizer não. Nunca, em nenhuma relação. A mudança de cultura que nós estamos falando. Né? A gente está falando da questão com relação ao parceiro, sim, mas os números vieram, né? Que tem abuso de pai, de mãe, às vezes tem do próprio filho em relação à mãe, né? Que acha que é uma doadora a vida inteira e por conta disso grita, chantageia, faz uma série de coisas, adulto mesmo com os pais. Passa por aí também, né? Olha só, a gente tem interatividade aqui. Maria José, por que as mulheres permanecem em relacionamentos abusivos por tanto tempo? Mesmo depois que foram agredidas fisicamente, algumas ainda ficam anos nesse mesmo relacionamento. Por quê? Maria José, essa tua pergunta é muito importante. A mulher, primeiro, ela não se enxerga como vítima. Ela acha que o casamento é assim mesmo, que ela deve isso ao marido e é assim que funciona o casamento. E o porquê que ela se mantém? Por vários motivos. Primeiro porque o abusador, ele não é o abusador um tempo todo. Ele é um cara legal. Em muitos momentos ele vai tratar essa mulher com carinho, ele vai demonstrar que é um bom pai. E essa mulher, ela criou uma expectativa, ela criou um sonho, né? Um sonho, ou ela ainda vai casar e ela tem aquele sonho de casamento, ou um sonho de manter o casamento e ela pensa, mas eu já tenho alguns filhos, os filhos pequenos, às vezes ela tem uma dependência financeira, às vezes uma dependência emocional. Então, eu diria que a gente nunca deve criticar uma mulher, em hipótese nenhuma dizer, você gosta de apanhar. Não, nenhuma mulher gosta de apanhar. A mulher, ela precisa de ajuda, ela precisa da nossa ajuda. E eu e a Joyce, a gente costuma sempre falar, não só nessas rodas de conversa para professores, mas para todas as pessoas. Todos nós podemos ajudar uma mulher. Primeiro, não julgá-la. Segundo, ouvir. E eu gosto muito da expressão assim, o que eu posso fazer por você? Às vezes, ouvir. Às vezes é acompanhar uma delegacia, acompanhar numa assistência psicológica, numa assistência médica.
às vezes é fazer nada, é respeitar o tempo dela. E isso não precisa ser formado em nada, isso pode ser com uma vizinha, uma colega de trabalho, é o respeito, é o não julgamento. E aí, é isso que me faz apaixonar pela violência doméstica. Você começou dizendo que é realmente um assunto muito árido, muito tenso pra gente. Mas, ao mesmo tempo, quando você ajuda uma mulher, você acolhe, você dá um abraço. Eu no fórum, às vezes, numa audiência, às vezes eu levanto e eu dou um abraço naquela vítima. E eu digo assim, vai passar, é uma fase. Aí a vítima fala assim, mas está doendo muito, eu sei que dói. Eu, pessoalmente, nunca tive essa experiência, mas de tanto ver, a gente sabe que dói. Mas a gente também sabe que vai passar e que ela vai se reconstruir. E ver essa superação, isso me dá uma energia, me dá assim uma vontade de querer fazer cada vez mais. Então eu acho muito gratificante trabalhar com esse tema, porque vai passar, a mulher vai superar sim, ainda que demore um pouco. E que todo mundo pode ajudar. Nós temos 2 casas da mulher carioca no Rio de Janeiro, de empoderamento feminino. E essa temática é muito trabalhada. Por quê? Tem mulheres que chegam e você pega o documento, ela vem com a metade da identidade. A gente fala, e a parte da foto? Ah, meu marido só me deu a metade. E não percebe que isso é um tipo de violência. Então, as casas das mulheres carioca, que ficam uma em Madureira e outra em Realengo, ela não oferece só o curso de fazer a unha, de manicure, de design de sobrancelha. Ela tem rodas de conversa, atendimento técnico especializado para essas mulheres, que é uma equipe técnica composta por assistente social, psicóloga, pedagoga e advogada, né, todas mulheres para nos atender melhor. E também nós temos os espaços de debate, de reconstrução. E percebemos o maior, que às vezes ela tem autonomia financeira, mas não tem emocional. E ela permanece nesse casamento. Então nós construímos umas rodas de conversa que é desafio do amor próprio. Nós temos uma escritora também, né, que além de blogueira, repórter internacional, ela lançou esse livro. E aí eu conversando com ela, falei, vamos montar uma roda de conversa e você tem que ver os depoimentos. Eu fui 31 anos casada e nunca me falaram que esse relacionamento era abusivo. Eu perdi a minha fala, né? Minha boca ficou torta. Hoje eu resgatei a voz no atendimento específico de vocês, nesse equipamento. Então esse depoimento é muito interessante. E chega uma juventude falando assim, nossa, eu li esse livro, eu li outro livro, o livro da Carla, e percebi que eu estava num relacionamento abusivo. Eu não quero mais isso para minha vida, eu quero mudar. Eu quero achar uma pessoa que não me respeite. Essa percepção é maravilhosa. Assim, a violência é muito pesada, mas as formas de construção de uma metodologia de enfrentamento, ela é enriquecedora e precisamos debruçar sobre isso enquanto política pública. E essas oficinas que ela está falando, eu visitei um abrigo, né? É muito gratificante, né? A gente chega e a mulher fala assim, olha só as minhas unhas, né? Eu que fiz, eu estou aprendendo, eu estou numa oficina de manicure. Aí a outra fala, eu estou num outro tipo de oficina. Então você vê que a mulher está se empoderando, né? Ela está juntando os caquinhos e está se empoderando. E a Joyce falou uma coisa que eu me lembrei, que a gente pulou, assim, não completei, que é a violência patrimonial. O rasgar o documento, o destruir um documento. Uma coisa muito usada é pegar o celular da mulher. E aí tá com ciúmes, ou por qualquer motivo quer lá, pega o telefone e quebra o telefone da mulher. Isso é violência patrimonial. Qualquer ocultação, a mulher é cabeleireira, oculta, esconde o material para ela fazer o cabelo. Isso é violência patrimonial. Então a violência patrimonial está junto da violência doméstica, e aí a gente completa os 5 tipos de violência, que é todo o contexto que a mulher fica. Ela fica isolada, ela não tem o trabalho, ela fica constrangida, longe dos outros, deprimida, às vezes tenta suicídio, ela se automutila, ela vai às vezes para o sistema de saúde que não identifica isso como violência doméstica, mas é uma violência doméstica. Ela está deprimida, ansiosa, síndrome do pânico, às vezes tenta suicídio, infelizmente às vezes consegue, por conta dessa violência doméstica. A gente vai rodar um VT agora da chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação do Rio, da Heloísa Sermude, falando sobre a experiência que ela teve nessa escuta. Só que antes de eu rodar esse VT, eu quero só fazer um lembrete. Eu acho que não existe uma mulher que ainda não tenha sofrido abuso de alguma maneira. Seja no trabalho, seja em casa. O que me chamou muita atenção nesses números aqui, porque a gente está falando de um ambiente que era para ter amor, que era para ter afeto. Esse contexto do ninho, os agressores são muito próximos. E quando você me falou, eu cheguei a ficar emocionada, porque às vezes uma escuta
apenas a escuta e respeitar o tempo dela é importante. Vamos ver o VT. O projeto Lei Maria da Penha vai às escolas é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Toda a comunidade escolar está envolvida nesse projeto. Professores, funcionários da escola, responsáveis, alunos, principalmente os alunos, que são eles os nossos principais alvos, aqueles que a gente quer formar melhor para o futuro. Que a gente seja capaz, a partir daí, dessas rodas de conversa, de toda essa discussão e reflexão, formar alunos que nós pretendemos que sejam cidadãos melhores, que tenham uma cultura da paz, que a mulher seja encarada no futuro numa outra perspectiva, não mais com essa cultura de que ela é submissa ao homem, fruto dessa sociedade machista que a gente vive hoje. Para nós é muito importante refletir sobre esse assunto. Isso é a base e o objetivo do nosso trabalho, formar cidadãos que realmente no futuro não tenham esse tipo de ação em suas vidas, na sua rotina, que eles tenham respeito, em primeiro lugar, pelas suas famílias, as mulheres, que nossas famílias hoje, das nossas crianças, basicamente são formadas por mulheres, são elas as geradoras de renda, são elas as agregadoras, são elas que suprem todas as necessidades das famílias. E por isso, essa importância de refletir sobre esse tema. Nós já estamos dentro dele, nossas crianças já participam e vivenciam todas essas questões, muitos deles diretamente. Acho que ela trouxe uma fala importante, não só para a escola pública de uma maneira geral, porque a violência contra a mulher ela acontece em todas as classes sociais, independente se você tem pós-doc ou não é alfabetizado, ela está em todas as instâncias. Mas ela traz uma fala muito importante, porque se a gente pensar nas comunidades, né, a mulher tem uma figura muito forte, ela é uma figura muito forte. Ela é a mãe, ela é a irmã, ela provavelmente vai cuidar dos irmãos menores, ela é a tia da comunidade que cuida dos filhos dos vizinhos, ela é a avó. Esta é a figura central, que é mais do que alguém que vai parir aquele ser humano, ela vai dar vida ao longo da vida para aquela criança. Então a gente tem essa figura muito forte na escola pública, né, em alguns lugares do Rio de Janeiro, e que muito provavelmente esse aluno às vezes nem se dá conta do quanto esta mulher é doadora e responsável por esse núcleo familiar. Qual é a escuta de vocês em relação a isso dos alunos e até da observação das professoras e dos professores quando essa conversa vem para a escola? A escola é um espaço muito feminino ainda, né? A merendeira geralmente é mulher, as professoras, a maioria são mulheres. Nas nossas rodas de conversa, a gente percebe que há grande número de mulheres que se sensibilizam também com a temática e que passam a repensar, né? Ontem nós fizemos uma palestra, né? Uma roda de conversa, que é Rompendo o Silêncio, que é formada, faço parte, a doutora Carla, o CEAM, uma diretora e uma delegada. Foi uma universidade particular. E quando nós pedimos que as mulheres levantassem a mão de quem já sofreu algum tipo de violência ao longo da vida, praticamente todas, eram 116 pessoas naquele auditório. Então, assim, tinha uns 10 homens, talvez no máximo, né, Carla? E então, assim, a gente percebe como a violência, ela perpassa nas nossas vidas em várias situações. Eu fui no ônibus, um constrangimento no ônibus, uma importunação sexual, que agora criminalizou no ano passado, ou foi intrafamiliar, às vezes, chegamos no abrigo, nos contou uma história da primeira infância, da segunda infância, que foi uma tentativa de abuso pelo pai, né, no abrigo sigiloso, ou ao longo da vida. Então, nós precisamos repensar esses espaços de empoderamento feminino, sim, e levando um esclarecimento de o que é esse relacionamento abusivo e os tipos de violência que às vezes você vivencia e não percebe que está vivenciando, e entre aspas, assim, ela acostumou, ela nem sabe que está acostumada, mas ela vive aquilo como uma imposição social, como padrão, como comportamento padrão. Isso, e dessa forma ele é assim mesmo, quando ele bebe, só que ele fica alterado, mas meu Deus, mas aí você vai ficar muito machucada. Nós atendemos às vezes mulheres vítimas de violência doméstica de faixas etárias diferenciadas, atendi uma mulher com 78 anos no CEAM, e também de classes sociais. Temos uma pesquisa, né, Carla? Sim, pode ser o rico, o pobre, o que tem estudo, como você disse, o que não tem. É um morador da comunidade, mas também é um morador ali da área nobre. Da área nobre, exatamente. Agora, e com relação a essas senhoras, né, que são as matriarcas na comunidade,
Infelizmente, eu vejo nos juizados de violência doméstica que às vezes elas sofrem violência por parte dos filhos, por parte dos netos, porque em razão da nossa cultura machista, ela mantém tudo realmente, ela é a mãe da família, né? Mas como eles são homens e eles se veem como os machos, eles é que têm que mandar e eles acabam às vezes chegando a agredi-la fisicamente. Então isso também existe. E aí eu volto à importância da gente estar na escola, é mostrar que homem é igual a mulher, nem pior nem melhor. Né? Tem que ser, os dois têm que compartilhar a criação dos filhos, as atividades de casa. Eu costumo dizer, né, que quando a mulher, às vezes, ela chega, né, muito dona de si, ela fala assim, meu marido me ajuda. Peraí, teu marido não tem que te ajudar. Teu marido tem que dividir com você tudo, né? Essa mentalidade a gente tem que botar nos meninos e nas meninas. Por que o menino está jogando bola e a menina está ajudando a lavar louça? Não, os dois têm que dividir tudo. Eu acho que isso é uma mudança cultural. E eu acho que a presença disso nas escolas muda uma geração. Eu já vejo hoje uma modificação. E a gente também tem a iniciativa Eles por Elas, da ONU, que são os homens falando pelas mulheres. Eu acho que a gente está no caminho. Eu acho extremamente importante. Vou trazer mais uns dados aqui, porque isso vai se manifestar nessa conversa toda que a gente está falando. E escola é lugar de namoro, entre outras coisas, né? A hora do recreio, antes da entrada, depois da saída, esse assunto rola e rola mesmo. O estudo publicado em 2016, feito por pesquisadores do Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde da Fiocruz, com mais de 3.000 adolescentes em todo o país, de diversas regiões, esse estudo ele traz dados preocupantes. Olha só, de acordo com a pesquisa, o ciúme e a infidelidade legitimam, ou seja, justificam as agressões físicas e verbais, muitas vezes, entre os namorados adolescentes, tanto por parte dos meninos quanto por parte das meninas. E a legitimidade dessa agressão, ela é respaldada pela ideia de que a violência faz parte da construção da masculinidade, o homem que é homem não aceita a traição, e aí tem que honrar, né, limpar a honra dele, e de que é natural a violência contra a mulher. Ela tem que muitas vezes ser exposta. O programa Maria da Penha ele vem para desmistificar essa ação nas escolas. Por quê? Quando nós plantamos esse curtinho, é exatamente um relacionamento abusivo. Ele começa com flores, depois ele dá um urso de presente, aí no final ele escolhe até o que ela vai comer. Ele come hambúrguer e ela come folhas, saladas, né? Você não tem o direito de decidir. Então é muito interessante que eles estão namorando, eles se veem, e olha só, fulano fez isso comigo, né? Eles têm umas falas, né? Eu vou pro meio dos alunos, sabe? Carlinha às vezes fica aqui no meio, a gente troca de posição, eu volto, né? A gente tem uma interação, porque na verdade a gente quer interagir, que eles vivenciem isso e levem para suas vidas aquele momento. E eu tenho certeza, eu estudei em colégio vocacional por 11 anos, e as vivências que eu tive na minha escola, ele veio ao longo da minha vida. Né? E tenho o maior carinho para esses meus professores. Então, nesse meu olhar, que nós pensamos em potencializar o programa Maria da Penha, né? Que é a partir de vivências que nós também tivemos, claro que o Carlos também teve, deve ter tido, e que a gente pode potencializar. Então, assim, vivências na própria escola, que é a comunidade escolar, né? Que é os teus amigos do território, é quem você encontra no final de semana, quem você vai ter a lembrança daqui a 10 anos atrás. Lembra daquela oficina que você contou aquela história? Nossa, depois eu pensei, né? E interessante, todas as nossas rodas de conversa surgem diversos casos de violência doméstica naquele espaço. A gente sempre tem esse retorno. Alguém para falar, eu tenho um caso na minha família. Como é que eu faço para receber ajuda? E eu acho legal que esse Maria da Penha vai à escola, né? Quando a gente visita uma escola, lógico, a gente não pode falar para a escola inteira, mas a escola faz desses alunos replicadores. Então ela vai fazer seminários depois. Sim. Teve uma escola que fez uma peça de teatro. Então é assim, para a escola toda. Então além dessa criança, esse adolescente replicar para a sua família, para os seus conhecidos, ele vai falar para os seus outros colegas, né? E isso, bom, todo mundo sabe, quer dizer, todos os professores sabem que quando você ensina algo que você já sabe, você está, como é que se fala? Interiorizando, né, o conhecimento, né? E também aquilo você atinge um número muito maior de pessoas. Então, assim, eu sou apaixonada por esse projeto. A gente vai, como a Joyce diz, de Sepetiba a Paquetá, sim. Vamos pegar a barca, vamos em todas as escolas, porque é a educação que transforma.
E aí eu vou falar para vocês de informação. Informar todos os tipos de violência, informar o que acontece na delegacia, no fórum, se precisa de advogado, se não precisa. E aí foi por isso que eu criei esse projeto Vamos Mulherar. Todos os vídeos, todos os textos, informando. A gente acha ele no YouTube? Ele tá no YouTube. Vamos Mulherar. Tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram. E foi daí também que veio o livro As Marias do Brasil, que é uma linguagem super simples, em tamanho de bolso, que é exatamente para carregar na bolsa e qualquer mulher. Eu, quando fiz, eu visualizava aquela mulher que está no metrô, que está esperando o ônibus, exatamente para lá. O que será que é isso? Será que isso é violência doméstica? O que será? O que é uma medida protetiva? Vai lá, olha. E, assim, eu acho que com a informação, a gente traz a consciência. Com a consciência, a gente traz depois a transformação. Ou seja, a gente está educando para o próximo passo do programa Maria da Penha, nós vamos chegar às escolas, 1.600 escolas, através de uma videoconferência para os professores, no mês de agosto. A secretária... Isso da rede pública municipal. Se eu sou estadual, se eu sou particular, como é que eu faço para acessar vocês? Geralmente eles mandam e-mail para a Subsecretaria de Política para as Mulheres, a gente pode divulgar o e-mail. A gente vai colocar aí nas postagens. Essas redes, nós estamos só a nível municipal, mas a gente, claro que podemos pensar no município todo e outros mais. Agora os particulares estão acionando bastante. Isso é um avanço. Que bom. Carla, Joyce, muito obrigada pela participação aqui no Hashtag. A gente já está com o tempo encerrado, mas a conversa super importante. Vocês estão convidadíssimas para voltarem ao Hashtag para a gente continuar com esse assunto que é super importante. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. E você que acompanhou o Hashtag Educa já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas postagens aqui no Facebook da Multirio e nas nossas redes sociais também. E no nosso portal. Passa lá e acompanhe. Eu aguardo você no próximo Hashtag. Até lá!